Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 21 de outubro, mais uma segunda-feira, iniciando aí mais uma semana, indo para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E lembrando que também é de graça e o dedo não vai cair, beleza? Partindo para o gráfico, tá, pessoal? Que a gente tem ainda mais um dia devagar, baixo volume. O Ibovespa aí fechou com 0,11 de queda. Segue processo aqui de congestão. Qual que é o cenário que temos? Suporte principal que não pode ser perdido, 129.400. Perdeu 129.400, começa a gerar expectativa, só repetindo, para voltar ali para a região dos 126, 125.500, que é uma zona aqui de linha de tendência de alta de médio prazo, tá bom? Para cima, o que precisa fazer para retomar esse viés comprador do nosso Ibovespa? Precisa começar a fechar acima primeiro aqui, olha, dos 132.500, 133 e armar um pivô rompendo essa linha de tendência de baixa no curto prazo. Por enquanto, batendo cabeça aqui no arame farpado. Okay? Tem que esperar o rompimento aí de uma dessas extremidades para gerar uma expectativa de um movimento mais direcional, seja ele para cima ou seja ele para baixo, mas que saia para um desses lados, ou da resistência do 134 ou suporte do 129.400. Esse é o cenário que a gente tem no Ibovespa, ainda segue um cenário mais travado, ok? Mais morno, né, que dá sono. Baixa volatilidade nas ações já fazem umas 3 semanas, né? O dólar também ainda segue fraco. Hoje volume abaixo da média, uma leve queda de 0,11 também. Sentindo bastante dificuldade para romper e conseguir fechar acima dessa região de 5.715. Hoje chegou a romper, mas acabou fechando para baixo. É um candle não tão bonito, em cima de um ponto de resistência. Quem sabe indicando a possibilidade de uma correção, pelo menos até média móvel de 20 aqui novamente, tá? Mas o viés ainda segue um pouco mais comprador do dólar, dada essa última aqui arrancada nas 2 últimas semanas, mas arrancada essa que ainda segue dentro de uma congestão aqui mais ampla, ok? Lá fora, né? Vamos partir para lá fora já. S&P, tá, pessoal? S&P 0,20 de queda no dia de hoje, tá? Basicamente 0 a 0 também, trabalhando dentro de um canal de alta, ou seja, permanece tendência de alta no curto prazo. Para cima tem alvo no 5.950, para baixo no suportezinho na região dos 5.795. Para acionar um novo pivô, o que deve destravar uma movimentação mais direcional no rompimento do topo dos 5.880. Tá? Volume também bem baixo lá fora hoje. Dow Jones 0,80 de queda, uma queda um pouco mais forte, mas ainda segue trabalhando dentro de um canal de alta. Tá? Então, a nossa base aqui para mensurar o movimento do Dow Jones é esse canal de alta. No que não pode ele começar a fechar abaixo desse canal de alta e querer fazer um pivôzinho de baixo. Enquanto seguir dentro do canal de alta, permanece a expectativa de continuação dessa tendência no curto prazo. Próximo alvo, a região dos 44.130 pontos. Tá? Mas hoje é bem fraco, o volume também aqui baixo, né? O Nasdaq, uma alta de 0,20 para gerar a expectativa de retomada de um movimento mais direcional. O Nasdaq precisa romper e fechar acima, né, começar a negociar acima dos 18.660. Tá? Por enquanto ainda segue aqui nessa região de topo, mas com um cara que vai tentar romper aqui, beleza? Hoje o Nasdaq já teve um volume um pouco maior, né, na média na verdade, mas um volume comprador. O Brent segue com baixo volume, né? Caiu bastante. Segue aqui também em congestão. Zona de suporte nos 69 dólares. Para cima tem resistência nos 79, tá? Minério de ferro. Ainda segue aqui o processo de correção de toda essa alta, né? Tá no chove no molha, tá se segurando aqui. Para baixo suporte na região dos 86, né? 87. Para cima tem que fazer um pivô de alta, deixar alguma barra de ignição, mas por enquanto ainda segue o processo de correção, tá? Inclusive, a gente poderia até marcar aqui, olha. Vamos ver se... pode ser uma bandeirinha de alta, né? Que precisa ser acionado, quem sabe. Processo de correção aqui, tá? A gente vai monitorando. DXY, meus amigos, segue subindo. Na sexta-feira, deixou essa barra vermelha, que a gente comentou da possibilidade de uma leve correção, mas que nada, pelo jeito, barra ignorada. Uma barra que ela, no dia de hoje, ela perde a mínima, olha. Ou seja, chama vendedor, porque quando perde a mínima tem pessoas que operam isso aqui.
Só que na mesma barra ela vem e rompe a máxima. Então todo mundo que vendeu aqui teve que estopar no mesmo dia hoje, porque ela já voltou para romper a máxima. E isso acaba impulsionando mais força compradora quando acontece. Porque quem vendeu e está com stop na máxima, para zerar sua posição, tem que comprar novamente para fechar aquela posição vendida, o que acaba acarretando em mais força compradora. Tá? Então a gente viu uma alta forte do DXY, subindo 0,5%, passando de fato buscar alvo lá na região dos 104,50. 104,50 que a gente já tinha mapeado aqui nessa região que já está marcado, né? Segue aí bem forte, ancorado pelas médias. Quer ver? Olha lá, média móvel de 20, passou para cima da média móvel de 200 também. Nikkei 0,07 na lateral. O DAX 1% também, mas segue trabalhando dentro de um canal de alta. Enquanto permanecer dentro do canal, segue expectativa de continuação de tendência. Hang Seng volta a reagir, ou seja, a bolsa de Hong Kong volta a reagir em cima, né, de zona aqui de suporte. Quem sabe processo de correção terminado e a partir daqui tentar uma retomada. Tá? Voltou a corrigir até a média móvel de 20, a gente já começa a ver uma defesa compradora aqui, ok? Irus, que é a bolsa da Rússia, segue fraca ainda aqui, processo de correção, né? Muito parecido com o minério de ferro. O ouro, meus amigos, cravou o nosso alvo, olha. Deixa eu só ajustar aqui para vocês dar uma olhada. Vou ajustar aqui embaixo. Cravou o nosso alvo hoje, lá nos 2.720, olha. Segue trabalhando dentro de um canal de alta no curto prazo, permanece forte tendência de alta no curto e no médio prazo, mas pode iniciar um processo de correção a partir daqui, tendo que fez uma última pernada aqui de alta em linha reta e necessário fazer uma correção, né? O gás reagindo, mas por enquanto só processo de correção de toda essa queda, né? A gente vê que veio caindo em linha reta, próxima zona de suporte forte mesmo, só lá na região dos $2, que é ancorada em uma linha de tendência de alta, tá? A prata 0,43, deixou uma barra bonita na sexta-feira que a gente viu aqui. Próximo alvo está mirando os $35, tá? A prata aqui saiu de uma congestão em topo, retomando sua tendência principal de curto e médio prazo aí de alta, ok? As criptos, meus amigos, deu uma boa reagida ontem. Hoje já devolveu um pouco, ou seja, no processo de correção. Entendo ser um reteste, tá? Olha, ele fez o rompimento, acionou a bandeira no semanal. Tem um suportezinho aqui, que é antigo topo. Tem a própria resistência, que é a linha de retorno desse canalzinho de baixo aqui pelo diário, que era uma resistência, agora pode passar a ser um suporte. Entendendo isso aqui como uma possibilidade de rompimento e uma consolidação de um fundo aqui, né? Olha, consolidar um fundo aqui para tentar vir romper o topo histórico lá nos $74 mil, tá? O Ethereum também processo de correção, 2,60, ele chegou a romper e acionar o ombro cabeça-ombro invertido na própria sexta, não, mas ontem, né, no domingo, perdão. Deixou uma barra aqui compradora, volume aqui ok, né, um volume legal, acima da média. E agora passa a ter alvo primeiro lá para a região dos 2.950, $3 mil, né, mas o alvo do ombro cabeça-ombro invertido lá na região dos 3.500, tá? Dando uma olhada aqui rápida lá fora, a gente olha que o mercado do S&P 500 hoje trabalhou mais pesado, né? O início de semana é mais puxado para o lado negativo. A gente vê poucos setores levemente positivo, ou melhor, setores não, mas alguns ativos dentro de alguns setores em específico com uma leve valorização positiva, assim como a gente vê a Nvidia no setor de tecnologia, a Apple quase nada, próximo do 0 a 0, próximo da estabilidade, 0,5% de alta, o Google 0,5% de alta, mas de forma geral a gente vê um mercado mais pesado lá fora, iniciando a semana mais para o lado negativo, mas que no índice ali, olhando agora no S&P 500, dentro do TradingView que a gente acabou de olhar, a gente vê que ainda segue a tendência de alta, não tem nada para se preocupar, a não ser aquela questão do volume baixo, com o preço subindo, mas enfim, segue topos e fundos ascendentes, a gente tem que trabalhar com esse contexto gráfico. Mas a gente vê que, de fato, lá fora hoje um dia um pouco mais pesado, tá? Bolsas mundiais, não foi só o S&P pelo jeito que pesou nesse início de semana, mas a gente vê que Irlanda, Inglaterra, enfim, o próprio Brasil aqui hoje que eu comentei, Colômbia, China, Japão, muito pesado para o lado negativo no hoje, pouca coisa positiva mundo afora. Então, um início de semana um pouco mais tenso, tá? Tenso no sentido de um pouco mais puxado para o lado negativo, um pouco mais pesado.
Olhando aqui a melhor performance do dia de hoje, a nossa laranja, meus amigos, ela tem muita volatilidade. Ó. Laranja, uma alta de 4% no dia de hoje, liderando a melhor performance do dia. E a pior, o Palladium, seguido o café em penúltimo e em último Palladium. Tá? Ambos aqui com 2% de queda. Dito isso, meus amigos, voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, os dois que mais caíram. Teve apenas 3 solicitações para o dia de hoje. E lembrando que teve o vídeo do final de semana que saiu no sábado, que é o vídeo onde eu comento aí os ativos que eu entendo ser interessante agora para essa semana. Beleza? Então hoje um vídeo um pouco mais rápido. Embraer, meus amigos. Bonita movimentação de alta, né? Hoje uma alta de 4,17. Quem pegou foi o trade de correção aqui, olha. Quem pegou aí acabou se dando bem, né? O papel congestionou aqui embaixo, chegou a sonar um ombro, cabeça, ombro, que não deu sequência, acabou voltando para cima. Inclusive a gente tentou operar esse ombro, cabeça, ombro. Aqui acabou sendo estopado, faz parte. E agora voltando aí, subir bem, é um dos papéis mais fortes, né, cara? Embraer, uma alta de 4,17, acionado. Não vejo mais a entrada aqui no ponto, mas para quem pegou na correção stopzinho pode ficar aqui ou aqui embaixo. E segue aí para tentar conduzir essa operação, né? Vamos 3, a gente comentou desse ativo para contra-tendência lá pelo gráfico semanal, lembra? Olha, quem pegou se deu bem. Era para tentar trazer até média móvel de 20 primeiro, olha, 7,5 e até média móvel de 9 pelo semanal. Vamos ver? Até na região dos 6,50, né? Olha. Quem pegou tá aí dentro, né? Foi aqui, olha. Stopzinho lá embaixo, até a média 10%. Então, tradezinho de contra-tendência. Aqui já não vejo mais nada para fazer. HP Vida, a gente comentou de pivô no papel. Eu comentei aqui com vocês, inclusive. Quem pegou já se deu bem, ficou muito bem posicionado. A gente comentou na onde? Nesse pivô, né? Olha, com stop aqui em cima. O papel já está andando aí, 2,80. Primeiro ponto de suporte, para pensar em fazer pelo menos uma saída parcial, nos 3,46. Por enquanto não vejo mais venda, tá? Só quem já está posicionado. Um dos ativos, o ativo que mais caiu no dia de hoje. E Petrobras, meu amigo, uma queda hoje de 1,5%, ainda segue num processo de congestão em topo, né? Olha, se eu tiro aqui o zoom, a gente vê uma grande congestão em topo, surgindo a possibilidade, sugerindo, né, a possibilidade de um novo reteste nessa linha de tendência de alta, tá? Tem um suportezinho aqui também, né, no 35,83, mas o suporte relevante mesmo, essa linha de tendência de alta que passa lá pela faixa dos 35,25. Aqui eu não vejo nada para ser feito no momento, tá? Nike 34, não faria nada, tá? O papel não tem liquidez. Uma liquidez horrível, de 200 mil só, muito baixa, assim, eu não faria nada, tá? Tomar bastante cuidado. Apesar de contexto gráfico também não achar nada interessante, né? O gráfico diário, olha isso. Então, assim, pessoal, bastante cuidado, tá? Baixíssimo volume, não tem muita liquidez. China 11, mesma coisa. Liquidez baixíssima. Se fosse para fazer alguma coisa aqui, seria pensando de médio para longo prazo. E esperaria um pullback nessa média móvel de 20 do gráfico semanal. Tá na região do 6,41, fundo anterior de 5,64. Agora aqui na onde está, eu não compraria não. Tá? Não compraria não. E para ser bem sincero, na questão de China 11, para fazer um aporte, porque eu não vejo, eu não vejo condições de fazer trade em ETF, muito menos China 11, que tem quase nada de liquidez. Então eu acho que para quem me solicitou China 11, seria mais interessante fazer uma análise aos fundamentos, né, ligado ao objetivo desse trade, que nesse caso acho que teria que ser mais ligado a um investimento do que uma própria operação de trade, tá? No China 11. Aí teria que entender outros fatores, enfim, mais ligado ao setor, ao lado, né, fundamentalista, do que propriamente só o gráfico purista, beleza? Bom, mas espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Caso queira ver análise de algum ativo em específico, só tá deixando aqui embaixo que eu trago análise para o dia seguinte. Beleza? Abração e até amanhã, pessoal.